Boa noite, meus irmãos, com a companhia de João de Deus, Kleber Espírito, não sei se o pai dele também, que é Espírito, está por aí, com todos que estão todas as noites aqui conosco, rogando ao Mestre Jesus, a espiritualidade, que nos dê a paz, a tranquilidade, a sabedoria necessárias para que a gente consiga transmitir para todos vocês o estudo da noite. E dando continuidade, agradecer primeiro a Kátia pela bela prece. Parabéns, Kátia, obrigado pela prece. Essa foi a prece que a gente chama do coração, eu percebi isso. Manelzinho, mais uma vez, sempre nos prestigiando com os salmos, né? E para hoje à noite, nós vamos dar continuidade ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, da coletânea de preces espíritas. Hoje eu inicio, né, no item, a terceira parte desse capítulo, que são as preces pelos outros, né? Nós temos, são três tópicos, aliás, são outros tópicos, mas aqui é o terceiro. O primeiro foi as preces gerais, o segundo foram as preces para si mesmo, e agora iniciamos as preces pelos outros, né? E aí tem vários tópicos. E o tema é aflição, prece pelos outros, por alguém que esteja aflito. Será o meu tópico 42, os itens 42 e 43, que é o prefácio e a prece por alguém que esteja em aflição. Mas eu gostaria de, antes, fazer um pequeno resumo sobre a questão da aflição, né? Eu acho que é uma dos sentimentos que mais está quase que diariamente conosco nas nossas vidas, a questão da aflição. Aflição, né, ao pé da letra, é dor física ou moral, né, a ansiedade, a ânsia, né, é uma agonia, uma angústia, um desgosto, a tribulação, um dilema, martírio, tortura e tantos outros adjetivos que falam sobre a questão da aflição. Isso é no dicionário que tem sobre isso. Nós estudamos o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e aí, né, no Sermão das Montanhas, Jesus nos fala, bem-aventurados os aflitos, né, os que choram, porque eles serão consolados. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, quando Jesus nos traz um pouco de consolação e de consolo, como a própria doutrina de nos trazer essa questão das aflições. Como eu falei, é um sentimento que ele está presente no nosso dia a dia, né? E a gente vai conversando aqui, vamos, depois com a reflexão de vocês, falar um pouco mais sobre esse sentimento, né? E Jesus também fala em Mateus 11, 28, 30, que para mim é uma das passagens mais consoladoras do Cristo, e quando ele diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados, aflitos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que consolação maravilhosa que Jesus nos traz, especialmente para que a gente aprenda que nesses momentos, como eu falei, que eles são constantes em nossas vidas, e a gente, se for ler o capítulo 5º desse livro, né, que é Bem-aventurados aflitos, veremos lá que é um dos maiores capítulos, inclusive do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles são 31 itens, ele vai da página 73 a 97, são 24 páginas. No meu modesto entendimento, Kardec nos traz isso, ele é colocado nos primeiros, né, livros,
para falar sobre a importância de nós entendermos a questão das nossas aflições e praticarmos a resignação, porque só através dessa prática da resignação, que é a aceitação de saber que são corrigendas que o Pai nos coloca por algum erro cometido, se não foi agora, pode ter sido passado, né? E aí, nos Bem-aventurados aflitos, eles falam sobre, no capítulo 5, ele fala sobre a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, e aí vem as instruções dos Espíritos, que é enorme também, e fala sobre o bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, não teria morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Mortes prematuras, se fosse um homem de bem, já falei. Os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida e proveito dos sofrimentos para outrem. Então vejam a importância que falei sobre Jesus e o próprio Kardec traz sobre esse entendimento sobre as aflições. Eu fiz esse preâmbulo porque o tema da noite é a questão da aflição e orar. Nós estamos estudando as preces, a importância das preces, e especificamente essa prece será por alguém que esteja em aflição. Eu vou fazer a questão do prefácio, da leitura, fazer alguns comentários e farei ao final a leitura do item 43, que é da prece, que nos é ensinada aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas. Também trarei uma prece, prece dos aflitos, que está no livro, que eu adoro essa prece, de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, na página 162 e 163, e a gente vai finalizar com um videozinho curto sobre a prece de Cáritas, que é uma prece maravilhosa também, que trata um pouco da aflição, né, de aflições. Bom, item 42, o prefácio, por alguém que esteja em aflição. E aí Kardec nos traz: se é do interesse do aflito que a sua prova siga o seu curso, ela não será abreviada a nosso pedido, mas seria ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Então, nesse primeiro momento, Kardec traz da importância de quem está em aflição saber o porquê de passar por isso, né? E em sabendo, alivia um pouco mais. Então, ele diz que não vamos desanimar porque nossa oração não foi atendida para aquele que está em aflição. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe suavize o amargor. O que demais precisa aquele que se acha aflito? E olha só, o que demais precisa aquele que se acha aflito é a resignação, a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si. Ou seja, mais uma vez, Kardec nos traz aqui da importância de nós sabermos que as aflições, elas acontecem ou por algum erro presente que nós cometemos, algum pecado, pela nossa imperfeição, ou por causas passadas, né? E então ele diz: proveito para si, porque terá de recomeçar a prova. Ou seja, se eu não tirar proveito desta prova que eu estou passando, dessa aflição, com certeza eu vou ter que repeti-la até aprender. Aquela história no colegial, quando a gente não passa numa prova, não passa por média, temos que fazer a recuperação e muitas vezes repetir o ano, né? Assim também acontece com esses mistérios divinos em nossas vidas. É, pois, sobretudo, para esse objetivo que se devem dirigir os esforços, quer pedindo que os espíritos bons lhe venham em auxílio, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos.
quer, enfim, assistindo materialmente, se for possível. Ou seja, nos momentos de aflição para com o próximo, é natural que lá mais na frente a gente vai falar um pouco sobre isso, que o aflito entenda e que nós participemos de uma forma não para pedir o livramento das aflições dele, mas sim encorajando-os, né? Solicitando força, fé, paciência, resignação, para enfrentar. Só assim nós venceremos essas nossas aflições. A prece, neste caso, pode também ser efeito direto, dirigido sobre a pessoa, porque é feita uma corrente fluídica com vistas a ali fortalecer o moral, conforme eu falei. E aí, Kardec nos pede para nos reportar o capítulo 5, que eu já citei aqui no início, Bem-aventurados os aflitos, aos itens 5 e 27. Eu vou fazer um resumo, porque ele é um pouco extenso, não vou voltar lá para a gente ler. E ele fala no capítulo 5, causas atuais das aflições, né? Especificamente nesse item 5, Kardec faz uma distinção entre a lei humana e a lei de Deus, né? Quando na lei humana a punição ocorre especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, a terceiros, né? E não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Ou seja, na lei, nesse item 5, Kardec faz essa distinção de que existem essas leis da terra, dos homens, né? Cuja punição ela ocorre normalmente por um prejuízo que causamos a terceiros, à própria sociedade, e normalmente ela não pune o próprio quando é contra você mesmo, né? A questão do prejuízo. E aí ele diz que na lei divina, né, Deus quer que todas as criaturas progridam e, portanto, não deixa impune, qualquer desvio do caminho reto. Isso não significa dizer que Deus, né, conforme nós aprendemos lá atrás, em algumas religiões, na própria Igreja Católica, sem fazer nenhuma crítica aqui à religião católica, de que Deus é punitivo, né? Não. Na verdade, ele é tão misericordioso que ele nos dá as corrigendas necessárias para que a gente não repita novamente os erros, porque, infelizmente, nós só aprendemos com as dores. Dificilmente nós aprendemos através do amor, né? Infelizmente, essa é uma realidade que nós, imperfeitos como somos, estamos expostos a acontecer no nosso dia a dia. Os sofrimentos, as aflições que decorrem do pecado, do erro, são-lhe uma advertência de que procedeu mal. As aflições fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar e evitar repetir os erros cometidos. Olha só, se a justiça divina assim não atuasse nessas corrigendas, o que é que aconteceria? Continuaríamos a proceder no mal, né, por julgar que somos impunes por essas falhas morais. Quando a gente se refere nisso aqui, é na questão das falhas morais, né, que a gente tanto fala da necessidade de nossa transformação moral e nossa reforma íntima, né, que tem tudo a ver com isso. Daí a importância de entendermos e adotar em nossas vidas a resignação, que é um entendimento de que tudo que nos acontece está nas mãos de Deus, do nosso Pai, e se Ele está nos colocando, lembremos que Ele não nos coloca em nossas costas fardos maiores do que o que nós aguentamos carregar. Isso é bíblico e sabemos que isso é verdadeiro. Cabe a nós, e aí onde está a grande vitória, é carregar esses fardos de forma sempre para frente, entusiasmado. É difícil, mas oremos, vigiemos, que a gente consegue aos poucos. É tudo questão de treinamento, de exercício e de disciplina. Bom, e aí ele se reporta ao capítulo 27,
aliás, capítulo 27, itens 6 e 10. Como são mais curtos, eu vou fazer uma leitura aqui breve para vocês, que fala sobre a eficácia da prece. Nesse capítulo 27, ele fala sobre pedir e obtereis. Especificamente sobre esse item que Kardec cita nessa passagem agora que a gente está apresentando para vocês, é sobre a eficácia da prece, né? São dois tópicos, é o item 6 e o 10. Eu vou fazer a questão de ler, porque eu acho que fecha um pouco do meu raciocínio que eu passei para vocês sobre a questão das aflições. Nós estamos estudando a questão das preces, né? Então, nada melhor do que esse complemento. A eficácia da prece. Eu vou citar o item 5, porque eu acho que tem tudo a ver com o 6. E é uma passagem de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que ele diz: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido o que pedirdes, né? E só para eu não esquecer do capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, só fazendo um registro que nós participamos, eu, Cris, Gabriel, os mais antigos aqui, de umas lives, e que esse capítulo ele foi extremamente discutido nessas nossas lives. Eu acho que Antônio lembra muito bem disso, de todos aqui que estavam na época, que foi logo no início do processo de estudo, como nós estamos fazendo. Bom, e o item 6, eficácia da prece. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo por leis eternas, as nossas súplicas não podem mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar ao capricho de cada um, mas daí acresce que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande diferença. Se fosse assim, o homem não passaria de um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria tentar desviar-se do raio. Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não as utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Como o homem é livre para agir num sentido num sentido ou em outro, seus atos acarretam a ele e às demais pessoas consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Há, portanto, por iniciativa dele, acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destrói a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Deus pode, pois, consentir com certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre a essa essência, a sua vontade. Bom, nesse particular, um resumo disso, é de que a prece, conforme nós estamos aprendendo, particularmente, ela é um exercício diário, permanente, né, que a gente utiliza para essa conexão com o divino, com o espiritual. Ela é eficaz, não precisa, como a gente já viu em algumas vezes, de muitas palavras, de muitas pregações, basta que a sinceridade do coração seja, dentro da reflexão e do silêncio interior, seja conectado ao divino, ao nosso mentor, ao nosso anjo, que com certeza nessa conexão e nesse treinamento permanente, nós vamos conseguir, não todas as vezes, mas quase sempre, através do treinamento, da disciplina, ter essa conexão. E no item 10, também fala ainda da ação da prece, transmissão de pensamento, e aí o item 10 diz: o Espiritismo torna compreensível a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento, conforme eu falei. Quer o ser a quem oramos atenda ao nosso apelo, quer apenas lhe chegue o nosso pensamento.
para compreendermos o que se passa em tal circunstância, precisamos imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, conforme nós já verificamos e dando sequência aqui, a questão do pensamento é uma das coisas que mais eu aprendi dentro da doutrina, é a importância do pensamento, da forma como nós podemos gerenciar os nossos pensamentos, da influência de espíritos, da conexão, da vibração em que nós estivermos, dessa conexão que pode ser com o bem ou com o mal, né? E aí, a gente já falou demais aqui sobre a questão do pensamento. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas aspirações, que se estabelecem relações à distância entre encarnados. Essa explicação se dirige principalmente aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar inteligível os seus efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso essa ação deixa de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único que está apto a torná-la eficaz. Foi importante, na minha visão, de se reportar esses dois, né, o capítulo 5 e o capítulo 27, porque traz uma força maior sobre o poder da questão da prece, né? E especialmente no capítulo 5, sobre as aflições. E aí, qual é a prece que nos é fornecida aqui no capítulo 28, sobre esse item de por alguém, prece pelos outros, por alguém que esteja em aflição. E ela fala o seguinte: Deus, de infinita bondade, digna-te suavizar o amargor da posição em que se encontra. E aí vem o nome da pessoa a quem a gente esteja, aos nossos irmãos em aflição, digamos assim. Se assim for a tua vontade, né? Espíritos bons, em nome de Deus onipotente, eu vos suplico que eu assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas não lhe puderem ser poupadas, fazei-lhe compreender que são necessárias ao seu progresso. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro, a fim de torná-las menos amargas. Dá-lhe também forças para não sucumbir ao desespero que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e ainda tornaria mais penosa a sua situação futura. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de ajudá-lo a manter-se corajoso. Ou seja, em nenhum momento aqui é nos ensinado uma prece que a gente peça para tirar as aflições do outro, de quem está nesse processo, mas sim em fortificá-lo, em encorajá-lo, né? Para que ele tenha as condições necessárias de enfrentar isso. E enfrentando a bom termo, com certeza os resultados futuros serão maravilhosos para aquela pessoa que passa por isso, né? E aí, antes de entrar nessa prece aqui do nosso irmão Emmanuel, prece dos aflitos, gostaria só de fazer um paralelo sobre o momento em que nós estamos vivendo. Eu acho que a humanidade está vivendo um momento de aflição enorme, né? Um momento de repensar, e que bom é que nós estamos atravessando esse período, estudando Jesus, nos aproximando dele, aprendendo a amar o próximo,
de que essa vida é muito passageira, que nós só levamos daqui as coisas boas que nós conseguimos construir, a bondade, o amor, a misericórdia que praticarmos, né? Então, nesse sentido, eu acho que a questão das aflições que nós estamos vivenciando no momento, tá, a humanidade como um todo, e especialmente alguns mais do que outros, eu particularmente passei, tive essa felicidade e essa bênção de ter passado por ela, vocês sabem disso, eu comentei, compartilhei, testemunhei aqui com vocês, sem maiores consequências, né? Mas o que eu já perdi de amigos que estão em UTIs, de coisas, e é uma corrente de oração, as pessoas pedindo para que a gente ore, até isso tem fortalecido essa questão de como isso todos nós temos que refletir, da importância do momento que nós estamos passando. Se é doloroso, eu acredito que nosso Pai não teria nos incumbido de passar por isso se nós não estivéssemos merecendo passar por algo tão transformador, né? Porque sabemos de que o mundo, para alguns, né? O Cristo dizia, quem tem ouvidos que ouçam, né? Quem tem olhos que vejam, quem tem ouvidos que ouçam, né? Então, tudo isso que nós estamos passando, que sirva de reflexão, e mais do que nunca, que aprendamos a conviver com as nossas aflições. E aí, para finalizar, essa prece dos aflitos, conforme eu falei de Emmanuel, do livro Paulo e Estevão, que é um livro maravilhoso, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, especialmente na página 162 e 163, que fala sobre essa prece dos aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança. Nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo de iniquidade, quando vem a tempestade sob as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda a aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e imortal.